Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Carlos Ribeiro, meu mandatário nacional. Excelentíssimo Sr. Dr. Edson Oliveira, meu mandatário nacional para os jovens médicos. Excelentíssima Sra. Professora Doutora Maria Amélia Ferreira, minha mandatária da região Norte e hoje a nossa anfitriã. Caro Carlos Cortes, recandidato ao Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Caro Alexandre Lourenço, candidato ao Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos. Caro António Araújo, candidato ao Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Estimada doutora Dulce Diogo, minha mandatária pelo Distrito Médico de Coimbra. Estimado professor José Luís Amaral, ex-presidente da Associação Médica Mundial e ex-presidente da Associação Médica Brasileira, é uma honra tê-lo aqui connosco. Foi ele um dos promotores, juntamente com o professor Germano de Sousa, do desenvolvimento da comunidade médica de língua portuguesa. Muito obrigado. Cumprimento todos aqueles que têm feito este caminho comigo na Ordem dos Médicos. Um cumprimento muito especial à minha mulher, que me tem aturado durante estes anos e que permitiu que eu hoje pudesse estar aqui perante vós a lançar esta candidatura. Caros colegas e amigos aqui presentes, muito obrigado por estarem aqui. É um orgulho enorme merecer esta demonstração de apoio a um novo projeto para a nossa Ordem dos Médicos. Um projeto que aceitei corporizar após largos meses de reflexão e que, assim espero, possa reunir o apoio generalizado da classe médica portuguesa. Antes de mais considerações, permitam-me uma referência especial aos mandatários que me acompanham. É uma honra terem aceito generosamente o convite que vos dirigi e darem o vosso precioso contributo para o enriquecimento desta candidatura. A vossa presença confere dignidade, respeito e amplitude. Muito obrigado. Gostaria também de fazer uma breve menção aos três candidatos que há pouco enunciei. Ao Alexandre Lourenço, que lidera um movimento de gente jovem, cheio de energia e que vai, com certeza, imprimir uma nova dinâmica à Secção Regional do Sul. Ao Carlos Cortes, que desempenhou de forma brilhante o seu primeiro mandato como Presidente da Secção Regional do Centro e que se apresenta naturalmente a um segundo mandato. Ao António Araújo, que me acompanhou nos últimos anos, nos últimos 6 anos, como Vice-Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e que assim, espero, será o seu próximo líder. Estou muito grato pela vossa presença e pelo vosso apoio. Faz para mim todo sentido apresentar-me como candidato a bastonário da Ordem dos Médicos para o triênio 2017-2019 nesta instituição. Foi aqui que realizei a minha formação académica pré-graduada, mas foi também na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde iniciei o meu percurso associativo como dirigente da Associação de Estudantes, membro do Conselho Diretivo e membro da Assembleia de Representantes. Envolvi-me ativamente no crescimento da primeira estrutura representativa de estudantes de medicina a nível nacional e na representação desta nos fóruns nacionais e internacionais. Aqui cresci como cidadão interessado e comprometido. Aqui ao lado continuo a evoluir diariamente como médico. Muito obrigado, professor António Oliveira e Silva, pela sua presença aqui nesta iniciativa. É o meu diretor no hospital. E ao professor Francisco Cruz, que é o meu diretor de serviço de urologia. Foi por isso que, desde o primeiro momento em que se colocou esta possibilidade, não encontrei justificação válida para deixar de apresentar publicamente a minha candidatura no Porto, sem prejuízo da sua projeção nacional. É tempo de abandonarmos complexos regionalistas que não fazem qualquer sentido e que nos impedem de evoluir como sociedade e como país. A minha missão será de representar com dignidade e elevação todos os médicos portugueses, independentemente de trabalharem no setor público, privado ou social. Aceitei lançar-me nesta caminhada com um objetivo fundamental:
assegurar aos médicos a dignidade, o respeito e o valor que merecem na sociedade civil, mas que a pressão do poder político e económico se tem esforçado por diminuir. Defender os médicos das elevadas e continuadas pressões e ofensas públicas e privadas a que são submetidos é um imperativo ético nacional. Defender os médicos, sublinho, defender os médicos, das más condições de trabalho, das consequências negativas da falta de recursos técnicos e equipamentos, da falta de capital humano, das disfunções informáticas permanentes, das imposições absurdas do poder político na relação médico-doente, da negação do acesso aos tratamentos adequados para os seus doentes em algumas circunstâncias, das exigências de trabalho sem a remuneração apropriada e sem o respeito devido, da indução de más práticas por ausência dos meios necessários. Sei muitas outras coisas, mas com um nível de responsabilidade cada vez maior e único na nossa sociedade civil. É obrigatório defender a qualidade da formação dos médicos e aplicar com rigor a ética e deontologia médicas, penalizando as más práticas ou outras violações do Código Deontológico. Só assim estaremos a defender a qualidade da medicina e os doentes. Entendo reunir as condições necessárias para atingir esse objetivo. Tenho muitos anos de experiência como dirigente da Ordem dos Médicos, conheço detalhadamente o seu funcionamento interno e, como aqueles que acompanharam o trajeto como Presidente do Conselho Regional do Norte facilmente reconhecerão, envolvo-me de forma dedicada à instituição. Não sou pessoa para deixar os projetos a meio e, nesse sentido, entendo que devo prestar este contributo à Ordem e completar um ciclo de trabalho ao serviço dos médicos. O meu compromisso eleitoral é ser extraordinariamente exigente do ponto de vista das funções institucionais da Ordem dos Médicos, na sua função de regulação da qualidade formativa e na sua função disciplinar e deontológica. Só sendo rigoroso nessa matéria é que poderemos manter o prestígio que a instituição goza na sociedade civil. Estaremos, assim, a defender a qualidade da medicina praticada e a defender aqueles que são o objeto do nosso trabalho, os doentes. De resto, o maior privilégio de ser médico centra-se na relação humana com o doente, em servir a causa da vida. Não conheço qualquer outro privilégio que não este no momento atual. Serei um bastonário de corpo e a tempo inteiro, presente, dedicado, envolvido e cooperante. Não serei um dirigente a tempo parcial, a exercer o cargo de quando em vez. A Ordem e os médicos merecem esse respeito. O cargo de bastonário da Ordem dos Médicos, como de resto prevê a última revisão dos estatutos, não se compadece com esse tipo de amadorismos e os desafios vão ser muitos para aperfeiçoar o funcionamento interno e externo da organização. Não posso, neste aspecto, deixar de lamentar que no século XXI e com acesso a todos os suportes de comunicação que a Ordem dos Médicos coloca ao dispor dos seus associados, que haja quem veja nos seus dirigentes qualquer espécie de mangas de alpaca. Se houve uma característica no exemplar trabalho que o professor José Manuel Silva desenvolveu nos últimos anos, foi a de um profissionalismo exemplar no exercício das suas funções e na grande exigência que desencadeou em todas as direções intermédias da Ordem dos Médicos. Foi um bastonário virtuoso, um homem de grande caráter que recuperou prestígio e reconhecimento público à instituição, tornando-a novamente num parceiro ativo e relevante para o setor da saúde em Portugal. Como testemunha privilegiada desse trabalho, agradeço-lhe desde já publicamente o contributo histórico que prestou à nossa Ordem. O papel afirmativo que a Ordem desempenhou nos últimos anos merece o reconhecimento da generalidade dos médicos, mas gerou muitos incómodos em alguns setores da nossa sociedade. Especialmente na classe política, que procurou e continua a procurar menorizar essa capacidade de intervenção, apodando-a de sindicalista e contrapoder. Não é verdade que o tenha sido.
nem é verdade que o tenha de ser, sejamos claros. Mas o que a Ordem dos Médicos nunca poderá ser é uma entidade controlada pelos partidos políticos ao serviço de interesses instalados e lances de carreira. A independência da Ordem é fundamental para cumprir com elevação e exigência o seu papel de defesa. Defesa da qualidade da medicina praticada, defesa dos valores éticos, morais e deontológicos da profissão, defesa da relação com os doentes, defesa dos cuidados de saúde. Por isso, caras e caros colegas, tudo farei para assegurar uma intervenção estratégica e institucionalmente competente como representante da Ordem dos Médicos. Não há novos mandatos sem novos projetos. A candidatura que protagonizo assenta as suas propostas em 6 eixos fundamentais: a relação médico-doente, a qualidade da medicina, a valorização profissional, a solidariedade interpares, a organização da instituição e, finalmente, a política de saúde. Não descobri, no último mês, a urgência em humanizar os cuidados de saúde, em haver mais tempo para o contacto com o doente, em mitigar a ditadura informática em que vivemos. Esse é o discurso que venho repetindo em inúmeros fóruns há vários anos, eu e os meus colegas dirigentes da Ordem dos Médicos. Nos compromissos programáticos que terei a oportunidade de divulgar nos próximos dias, esta é uma preocupação central que se traduz em ideias concretas. Defender a existência de tempos mínimos de consulta, minimizar ou excluir a sobreposição de tarefas impostas aos médicos e pugnar pela redução da lista de utentes por cada médico de família. Estarei na linha da frente para exigir à organização competente no Ministério da Saúde uma integração mais eficaz das aplicações informáticas de prescrição e gestão dos processos clínicos, sem esquecer a urgente atualização dos equipamentos. Não podemos querer uma medicina de hoje com computadores da década passada. De resto, a informática existe para servir os médicos e os doentes e não o contrário. Função nobre da Ordem dos Médicos, a defesa de uma qualidade formativa exemplar será ponto de honra da minha candidatura. Há anos que se ouvem os alertas da Ordem dos Médicos, das escolas médicas, dos estudantes de medicina e das unidades de saúde para a disparidade entre o número de médicos que saem das universidades e aqueles que podem fazer a sua formação especializada em Portugal. É tempo de adequar o número clausus em medicina às capacidades formativas realmente existentes no país. Respeitar rácios aluno-tutor equilibrados e aceites nos critérios internacionais. Travar a possibilidade de abrir mais cursos de medicina públicos ou privados desnecessários, mercantilizando o acesso à formação e ao mercado de trabalho, como foi feito noutras profissões de saúde e com os resultados desastrosos que todos conhecemos. No âmbito da formação pós-graduada, é minha firme intenção melhorar as condições de acesso aos internatos de especialidade. É desejável que haja um processo de revisão dos internatos, em articulação com os colégios de especialidade, que garanta equidade no acesso e formação de elevada qualidade e critérios de idoneidade e capacidade objetivos, escrutináveis e públicos. É essencial complementar a formação em unidades de saúde centrais e unidades mais periféricas. Pretendo também incluir no meu programa cursos de formação pedagógica para os orientadores de formação e colocar a Ordem dos Médicos como um parceiro privilegiado para a formação médica contínua. A Ordem deve dar garantias à sociedade civil que os médicos exercem continuadamente a sua profissão com competência e qualidade verificáveis. Ainda em matéria de qualidade, tenho 2 projetos estruturantes para apoiar a formação médica. Criar uma bolsa específica para os internos de especialidade, sustentada por uma percentagem fixa do valor das cotas, para suportar a participação em cursos de comprovado valor técnico-científico ou apresentação de trabalhos científicos em congressos nacionais ou internacionais. E propor
a outros parceiros institucionais a criação de um fundo específico de apoio à formação médica especializada e à formação médica contínua. São ideias arrojadas que terão de ser aperfeiçoadas, amadurecidas e debatidas, mas que têm por objetivo dar um sinal claro e evidente de apoio à melhoria da qualidade dos nossos profissionais. Afinal, defender os interesses dos médicos é lutar pela melhoria da qualidade da medicina. Finalmente, gostaria de ver a Ordem como um parceiro determinante nas políticas de prevenção, articulando com outras entidades, designadamente o Ministério da Saúde, as sociedades científicas e as associações de doentes, a criação de programas de literacia em saúde. Uma medida de responsabilidade social efetiva que irá aproximar a Ordem da população e acrescentar valor aos cuidados de saúde. Estimadas e estimados colegas, todos reconhecemos que a classe médica não vive o melhor período em termos de reconhecimento e valorização profissional. São muitas as pressões externas para, como muitas vezes se ouve dizer, fazer mais com menos. E todos sabemos o que isso representa em matéria salarial e dos direitos das pessoas que trabalham. A Ordem dos Médicos tem prestado e deve continuar a prestar um contributo ativo para revitalizar a carreira médica, procurando reforçar os graus de qualificação profissional e propondo maior celeridade e transparência nos concursos médicos. É essencial que a carreira inclua um número equivalente de graus e de categorias para não limitar a progressão na carreira aos lugares disponíveis nos quadros hospitalares. Sem confundir funções, o apoio estratégico e institucional aos sindicatos é importante no sentido de exigir condições mais justas para trabalho extraordinário, na perspectiva da remuneração, mas também na imposição de um limite máximo anual de horas suplementares ou no respeito pelas regras dos descansos compensatórios. É que estas questões são essenciais para salvaguardar a segurança clínica dos doentes e dos próprios médicos. É igualmente mandatório continuar a aprofundar a intervenção pedagógica que a Ordem dos Médicos tem tido em questões como o burnout, o trabalho em serviço de urgência e a prevenção do erro médico. Finalmente, nesta matéria, a Ordem deve empreender um plano nacional de valorização profissional nas unidades de saúde e na comunicação social, que enalteça a excelência da medicina portuguesa, a nobreza da profissão e a sua relevância social. Os últimos anos representaram um enorme revés na imagem pública dos médicos, com estereótipos e preconceitos que todos nos devemos esforçar por erradicar. No capítulo da solidariedade é possível fazer mais. A Ordem tem um mecanismo que visa proteger os colegas que atravessam situações de carência financeira e humana. Mas é necessário ir mais longe nesta matéria, uma vez que a tendência, infelizmente, é que as solicitações aumentem. Nesse sentido, vou incorporar no programa alguns compromissos importantes para a revisão do Fundo de Solidariedade e o aumento da cativação de uma percentagem das cotas para esse efeito. Estudaremos a possibilidade de protocolar a criação de seguros de doença para médicos e seus familiares diretos, em condições favoráveis, não só em termos de idade, mas em termos de tratamentos, o alargamento da ADSE a todos os médicos, independentemente do seu local de trabalho ou o seu tipo de contrato, a constituição de fundos de complemento de reforma com base na retenção de uma percentagem do valor das cotas. Estarei também disponível para apoiar projetos das secções regionais que visem a criação da Casa do Médico. Um dos vértices estruturantes desta candidatura é, sem dúvida, o funcionamento interno da Ordem dos Médicos. Defendo uma instituição capaz, mais próxima dos médicos, mais ágil, mais rápida e mais competente na execução das suas funções primordiais. Antes de qualquer outra, a prioridade da Ordem nesta matéria deve ser servir bem os médicos.
Vamos manter e reforçar o caminho de profissionalização e modernização administrativa que tem sido seguido nos últimos anos, a começar pela integração das plataformas de informação da Ordem, com a criação de um balcão único digital, que já está em andamento, que permitirá aos médicos um acesso rápido a documentos e informação institucional, sem terem de recorrer aos serviços administrativos das secções regionais ou sub-regionais, distritais. Da mesma forma, é fundamental renovar o portal da Ordem, construindo uma plataforma mais moderna, intuitiva e adaptada aos novos dispositivos móveis. A sua integração com outras aplicações e meios de comunicação, nomeadamente físicos, será igualmente repensada e reformulada. No que diz respeito à estrutura administrativa da Ordem, queremos promover algumas alterações que contribuam para otimizar o funcionamento interno da organização. Vamos equacionar a criação de unidades funcionais especializadas em setores estratégicos, como a assessoria jurídica, a assessoria informática, o apoio ao médico imigrado, a intervenção e auditoria e a mediação de conflitos, entre outras. Os médicos devem ter a garantia que a sua ordem é uma entidade de bem e que aplica criteriosamente os seus fundos. Nesta matéria, a transparência de processos e procedimentos e a publicação de resultados é essencial. Mas também o investimento em projetos que beneficiem qualitativamente o exercício da profissão, como no caso das bolsas de apoio à formação dos jovens médicos já referidas. No mesmo sentido, uma das minhas propostas é de adquirir uma aplicação de prescrição eletrónica para a utilização gratuita de todos os médicos. É uma aposta importante para ultrapassar os conhecidos constrangimentos que enfrentamos diariamente e que pode contribuir para melhorar os níveis de segurança e confidencialidade dos dados clínicos. Sem demagogias, especialmente de quem diz num dia que as cotas são caríssimas e no outro que não é possível baixá-las, de quem diz que vai para a Ordem, mas não é para defender os médicos, sem demagogias, dizia eu, já estamos a avaliar a possibilidade de reduzir os valores da cotização dos médicos internos. Introduzir algum grau de progressão nesta matéria é uma medida que pode ser justa e equilibrada e já acontece noutras áreas profissionais. Em termos financeiros, será necessário também procurar novas fontes de financiamento e ponderar apresentar a fatura do serviço público que a Ordem dos Médicos presta, até aqui de forma inteiramente graciosa, ao Ministério da Saúde e outras instituições. Temos que valorizar aquilo que fazemos. Finalmente, estimados colegas e amigos aqui presentes, o último eixo desta candidatura, a política de saúde. A política de saúde é da responsabilidade do Ministério da Saúde. Toda a política de saúde. Mas, de acordo com o seu estatuto, a Ordem dos Médicos deve colaborar e participar na definição das políticas de saúde, especialmente aquelas que interferem de forma mais direta com a qualidade da medicina e com o acesso a cuidados de saúde qualificados. Desta matéria não iremos prescindir nunca, seja através da capacidade de intervenção junto das instituições competentes ou da sociedade civil, seja apresentando atempadamente pareceres e propostas devidamente fundamentados sobre as diversas áreas que constituem as políticas de saúde, seja pela intervenção mais direta em matérias de autorregulação ou como entidade escrutinadora do poder político. Defendo uma política de saúde centrada nas pessoas, que respeite, escute, valorize e dignifique os profissionais de saúde, que não se escude nos números e nas finanças para encobrir a incapacidade de planeamento e organização, que não se ampare nas páginas coloridas da comunicação social, que não sirva os interesses da política partidária, nem os interesses individuais ou coletivos de grupos de pressão. Que não ceda aos interesses instalados nacionais ou internacionais,
que seja coerente e responsável nas decisões e opções estratégicas, que identifique as regiões mais carenciadas e promova as medidas e os incentivos adequados e necessários para salvaguardar a equidade no acesso aos cuidados de saúde. Que defenda o primado constitucional do direito à saúde, que defenda o Serviço Nacional de Saúde e o seu código genético, que inclua e regule o papel complementar do setor privado e social, que estimule e defenda a medicina privada centrada nos consultórios e pequenas clínicas médicas, que se interesse pela segurança clínica dos médicos e dos doentes. Defende uma política de saúde que aposte seriamente na promoção da saúde, na prevenção da doença e na promoção do envelhecimento ativo, valorizando o papel dos cuidados de saúde primários e da saúde pública, que torne mais robusta a rede de cuidados continuados e paliativos, que proceda a uma verdadeira reforma dos cuidados de saúde hospitalares, que inclua o serviço de urgência e os centros de referência e redes de referenciação, que permita a reforma já iniciada ao nível dos cuidados de saúde primários, apostando na modernização e implementação dos modelos já existentes e tratando todos os médicos com igualdade no respeito pelas suas opções. Que reforce o financiamento, o capital humano e as condições de trabalho do Serviço Nacional de Saúde. Entre várias propostas que irão fazer parte do programa final de candidatura nesta matéria, permitam-me que realce duas medidas de caráter prático, mas que, no meu ponto de vista, são essenciais. Por um lado, propor ao Ministério da Saúde a alteração da legislação relativa à nomeação dos diretores clínicos nos hospitais e agrupamentos de centros de saúde, no sentido de passarem a ser escolhidos interpares. Explico porquê. Um diretor clínico, neste momento, tem uma função que é uma função ingrata no Conselho de Administração. Por um lado, tem que cumprir as determinações do Conselho de Administração, tem que seguir a política que é aplicada, mas, por outro, como diretor clínico, a sua principal missão é defender a qualidade da medicina no local onde está inserido. Por outro lado, promover a revisão da legislação sobre a carreira médica, em articulação com os sindicatos médicos, no sentido de ser introduzida novamente a possibilidade de os médicos poderem optar por trabalhar em regime de dedicação exclusiva em condições financeiramente favoráveis. Caras e caros colegas, estou a terminar. Caros mandatários, este é o projeto que julgo mais aproximado da medicina em que acreditamos. Pelo menos daquela medicina em que a maior parte de nós acredita. Expus aqui, de forma sumária, as linhas orientadoras de um projeto que desejo ser o mais participado e abrangente possível. Até ao dia 19 de janeiro, dia das eleições, irei percorrer cada serviço e cada unidade de saúde do país à procura dos vossos contributos, com o objetivo de enriquecer o programa e colocar cada vez mais a ordem ao serviço dos médicos. Conto convosco para esta caminhada. Vamos contribuir para respeitar e valorizar os médicos portugueses. Bem-aja a todos. Muito obrigado pela vossa presença.